Como diria Sinatra, My Way, como eu sei, vou dizer duas palavras sobre sexualidade na deficiência e na terceira idade. A chave da realização sexual está na intimidade do casal. Uma das coisas mais belas e santas, entre tantas colocadas na vida humana com nexo, foi o sexo. De diversa outra maneira poderia ser feita a procriação do homem, mas esta formação tão íntima, tão fagueira de relacionamento para gerar um novo nascimento, o sexo é algo divino, portanto, algo santo com potencial para renovar a intimidade do casal cada vez que acontece de maneira verdadeira. A sexualidade, na realidade, não significa somente penetração, tem muito maior extensão, não se restringindo à fase orgástica, tendo muito maior dimensão, é fantástica. É a energia que procurou o amor e, sem favor, é o contacto e a intimidade que, na realidade, se expressam no modo de sentir, de fruir e no modo das pessoas tocarem e serem tocadas também. A sexualidade é fundamental para influenciar pensamentos, sentimentos, ações e interações, bem como é natural, a saúde física e mental. É a forma de renovar, de perpetuar a consagração matrimonial do casal e também fortalecer a união entre marido e mulher. Este assunto tão candente mostra que, evidentemente, deficiência e sexualidade é, na realidade, uma temática premente da pessoa deficiente. O senso comum delimita a vida sexual dos que têm deficiência física ou mental, como não tendo eles esta atividade, como um tabu e não uma realidade. Por desconhecimento, a todo momento, uma série de suposições não verdadeiras são declaradas por defeito e criadas crenças e visões estereotipadas além do preconceito. O aprendizado do deficiente deve ser realizado pelo contacto e convivência com alguém também marcado pela deficiência. Com o advento da tecnologia, tornou-se mais fácil a parceria com troca de impressões e busca de informações através da internet e das atuais comunidades virtuais. O deficiente mental é sujeito, de uma maneira geral, a um tratamento protetorado como se fosse um total indivíduo assexuado, um impotente ou criança eternamente. A sua sexualidade, na realidade, por vezes é vista também como algo selvagem, proibido, que deve ser reprimido. Urge acabar com os mitos para minimizar o preconceito que está a pairar sobre a sexualidade das pessoas com anormalidade, desmitificando ideias preconceituosas e defeituosas sobre a sexualidade de pessoas com deficiência, negando o que, sendo inverdade, para alguns é evidência. Que são assexuadas e, como tais, não têm sentimentos, pensamentos nem necessidades sexuais. Ou, contrariamente, há quem diga frequentemente que são hipersexuais e dotadas de desejos incontrolados e exacerbados. Ou que são pouco atraentes por serem deficientes e indesejadas e impossibilitadas de manter um gostoso relacionamento amoroso e sexual, não conseguindo curtir, usufruir o sexo normal. Ou que têm disfunção sexual relacionada com o normal desejo, a excitação, orgasmo e reprodução.
evolução. Para pessoas com deficiência, a vida torna-se uma dificuldade quando conotadas com esterilidade ou geradoras de filhos com deficiência, sem condições para os cuidar e para os tratar com eficiência. A crença nestas inverdades revela um modo preconceituoso de compreender a sexualidade do indivíduo defeituoso como sendo desviante, sem razões, a partir de padrões definidores de normalidade. Isso torna-se uma mortificação para a vida afetiva e sexual plena daqueles que são, de uma forma brutal, estigmatizados pela inclemência da deficiência. Desmitificar é um modo de superar a discriminação social e sexual que prejudica os ideais fundamentais a alcançar com brevidade por uma inclusiva sociedade. Segundo muitos autores, tais pessoas têm amores e sentem desejo de amar para poderem alcançar o prazer de serem desejadas por quererem ser amadas. A condição sexual destas pessoas especiais depende muito das condições educacionais. Geralmente, trata-se de gente com diferentes deficiências, com carências de forma igual, mas que, na verdade, não estão em igualdade, pois dependem da condição psicossocial. Também existe a crença, a propósito de tal doença, que um possível descendente será também um deficiente. Um mito, pois nem toda a deficiência mental é com evidência e garantidamente transmitida hereditariamente. Outro pensamento que também é necessário realçar e de que o deficiente tem uma condição que o faz praticar atos sexuais com assiduidade e bastante exagerados, devendo por isso ser atenuados, contrapondo-se esta inverdade a outro mito da assexualidade. A sexualidade é tida pela sociedade como algo ligado apenas às íntimas regiões. Todavia, há outras opiniões, pois está demonstrado para o deficiente medular, especialmente a mulher, que pode ser encontrado outro local qualquer, como um mamilo, que estimulado pode levar com entusiasmo ao desejado para o orgasmo. Por vezes, pode ocorrer também na mulher falta de lubrificação vaginal resolvida com lubrificante local. Já para os homens, a ereção é possível, mas, por outro lado, o controlo da ejaculação em lesões completas é prejudicado. O indivíduo deficiente mental, na consciência humana, afinal desumana, não tem o direito de usufruir, de curtir à vontade a sua sexualidade. A sociedade, com desumanidade, rodeia o deficiente mental num conjunto brutal de mitos, crenças, preconceitos, defeitos e notórias atitudes discriminatórias. Esquecendo que estas individualidades são seres com necessidades afetivas e sexuais, entre as quais possam ter manifestações, desejos, impulsos, prazer, que devem ser aceites e trabalhados com cuidados redobrados por parte dos pilares, que são os familiares e os técnicos especializados. A repressão da sexualidade pode, na realidade, alterar o equilíbrio interno e transformar num inferno
a vida do indivíduo portador, do possuidor de deficiência mental e, como tal, levar a restrições lógicas das possibilidades psicológicas. Apesar da temática sexual produzir uma infinidade de discursos com atualidade e imagens com brutal visibilidade social, inimaginável na antiguidade, esta banalização da sexualidade não produz uma proporcional melhoria da saúde sexual. O núcleo central da sexualidade, aquele que está encantonado na privacidade, no contexto do espaço privado, continua a criar situações duvidosas, ignorâncias e ideias preconceituosas. Sendo isto verdadeiro, tendencialmente, no contexto genérico da sexualidade, adquire naturalmente, primeiramente, uma intensidade ainda maior na doença crónica habitual e na deficiência física em geral. A conjugação da disfunção corporal com a prática sexual gera a ambivalência que com frequência é percepcionada e considerada geralmente como conflituante pelo deficiente e pelo acompanhante. Paralelamente, evidentemente, por na medicina imperar a clássica equação milenar, sintoma, diagnóstico e tratamento, com o enfoque direcionado para o sofrimento, faz com que o prazer sexual tenda a ser desvalorizado, empobrecido e até abandonado, totalmente esquecido. A esfera sexual, situada na interseção da valência orgânica com a psicossocial, constitui uma área por excelência daquilo que se entende, então, como abordagem holística da afeição. Uma vez facultada a entrada da dimensão sexual nas preocupações e ocupações do clínico atual, face à pessoa doente, ao indivíduo deficiente, a atitude básica sustenta a convicção de que qualquer cidadão apresenta um potencial afetivo sexual que, na eventualidade da probabilidade de exigência de uma redefinição, não significa uma inadequação, ou pior, uma ausência. Atualmente, indiscutivelmente, as respostas biomédicas têm sido benéficas, tendo contribuído, é intuitivo, para um aumento significativo, sem sombra de dúvida, da esperança média de vida, verificando-se, consequentemente, cada vez mais frequentemente, com o aumento da idade, uma conversão para a cronicidade de quadros clínicos que antigamente, sem haver qualquer ajuda, eram situações de doença aguda com resultado final, muitas vezes, letal. Consequentemente, a forma como se vive adquiriu atualmente a vertente outrora detida, conhecida pelo quanto se vive. A qualidade de vida é atualmente tida como conceito generalizado e muito utilizado na linguagem comum, mas sendo para cada um, para muita gente, por vezes, coisa diferente. Uns realçam as posses materiais, outros centram-se mais na integridade e funcionamento corporal, alguns tocam a quantidade e a qualidade da relação interpessoal, enquanto noutros parece
que prevalece a satisfação global com a vida e a sensação geral de bem-estar pessoal. Para além da vertente quantitativa indiscutivelmente bastante significativa, a centralidade da doença crónica na realidade possui uma tónica que está alicerçada e muito reforçada pelos grandes montões de exigências e pressões que, de uma maneira geral, marcam o nosso mosaico social. A doença, a dor, sempre entendida e compreendida como um mal maior, como um terror para as várias rotinas diárias e normal tranquilidade existencial, tem, na sociedade modernizada, uma conotação potencializada negativamente, o que é natural, pelos potencialmente lógicos custos físicos, psicológicos, familiares, profissionais e, naturalmente, sociais. Apesar do número crescente de gente conviver com a sua doença, esta não deixa de ser uma presença de significado perturbador, desestabilizador da relação entre o sujeito e o seu corpo com defeito, o seu projeto de vida, longo ou breve, e toda a estrutura em que se inscreve. O conceito de doença crónica é flexível, por vezes por várias razões, sendo passível de múltiplas definições. De um modo geral, é habitual contemplar todas as condições de doença incurável, sem solução ou de muito prolongada duração. Sinteticamente, as doenças crónicas, evidentemente, são aquelas que têm de ser tratadas, embora não podendo ser curadas. As situações de deficiência física, é lógico, produzem um impacto somatopsicológico idêntico à doença crónica, por ambas realmente terem situações de irreversíveis modificações e uma necessidade absoluta de soluções para várias readaptações. Enquanto que a imagem de um corpo alterado produz uma viragem, um impacto visual, no entanto é verificado que frequentemente na cronicidade não é habitual notar-se socialmente uma maior estigmatização face ao deficiente do que ao doente crónico em evolução. A deficiência é entendida como qualquer coisa perdida, como alteração de uma estrutura fisiológica ou de uma função anatómica ou psicológica. Como consequência da deficiência, poderá haver cabimento para o aparecimento de incapacidade com totais restrições ou só reduções de realizar uma atividade dentro da sexualidade, com evidência na doença crónica e na deficiência. O lesionado medular, por outro lado, é muito vulgar estar pouco informado da patologia em geral e da sua limitação e potencial de ordem sexual. Os mitos e as atitudes sociais originam inibições tais que limitam a abordagem prática desta temática. A sociedade criou estereótipos aos quais alguns profissionais de saúde não são imunes, conferindo ao deficiente a condição de indivíduo sexuado, impossibilitado, negligenciando, sem razão, na realidade, a sua expressão de sexualidade como promotora, com efeito, da autoestima e do autoconceito.
ao invés de ser encarada, considerada como uma atividade gostosa, estimulante e prazerosa, a sexualidade assume contornos de tabu e então sólidos obstáculos da sua reabilitação. As pessoas com deficiência mental possuem conhecimentos precários sobre os vários aspectos da sua vida sexual, têm experiências limitadas e são muitas vezes privadas de um positivo acesso afetivo. A atividade sexual do doente com deficiência mental não é diferente qualitativamente da de qualquer paciente com outra deficiência, pois, na essência, desenvolvem a sexualidade dentro da normalidade. Naturalmente, é evidente que ninguém fica sem sexualidade por ficar com incapacidade física, sensorial ou mental. Os fatores que condicionam a vivência da sexualidade da pessoa com deficiência mental são as atitudes repressivas e discriminativas sem probidade, sobretudo no domínio da sexualidade, bem como a dificuldade em acederem ao contexto normal e privação de algum contacto social e a falta de oportunidade para, na sociedade, com os pares se relacionarem e ficarem integradas em situações normalizadas. Apesar de seres sexuais e, como tais, com legitimidade para viverem a sua sexualidade e se entregarem aos afetos completos, o que lhes falta com efeito para conseguirem amar e desfrutar do amor e da intimidade a que têm direito. Informação é a palavra-chave. É o entrave, o estigma para esta espécie de enigma. A falta de informação sempre deu aso a curto ou longo prazo, a grande deformação, a imensos preconceitos, quer a nível familiar, das pessoas com defeitos ou das sem deficiência e, em particular, dos profissionais especializados em preâmbulos associados a pessoas com deficiência. A falta de informação dos deficientes limita, então, bastante as suas possibilidades de desenvolverem potencialidades e realizarem a sua integração social, devendo ter conhecimento integral para poderem fazer as suas opções e tomarem as suas decisões com responsabilidade na relação ou em relação à sua sexualidade. A educação sexual deve ser parte integral da educação global da pessoa com deficiência, devendo ser adotado com eficiência um modelo de desenvolvimento pessoal e usadas metodologias adequadas, adaptadas à capacidade cognitiva e à idade. Uma educação sexual bem estudada e orientada pode reduzir de forma acentuada os riscos de exploração e abuso sexual e diminuir comportamentos reprováveis, socialmente inaceitáveis. Assim como prevenir ou, de certo modo, impedir uma gravidez indesejada e aumentar grandemente a informação almejada sobre previsíveis doenças transmissíveis sexualmente. Atitudes face à sexualidade, desenvolvimento psicoafetivo
e sexual, autonomia, responsabilidade, estigmatização e pressão social são, por este motivo, também manifestadas e pelos pais registadas, pois são uma preocupação as dificuldades encontradas a nível da comunicação com suas filhas, confrontadas com questões relacionadas com a afetividade e a sexualidade. Os técnicos, igualmente, manifestam frequentemente também alguma dificuldade referindo a necessidade de atualização dos métodos educativos que devem ser mais efetivos para melhorar, tentando optimizar a qualidade da intervenção junto desta população. Aparentemente, a mulher é habitual revelar menor dificuldade em qualquer processo de reajustamento sexual. Uma das explicações poderá ser, na realidade, por ter mais flexíveis visões da sexualidade que lhe permitem um intuitivo maior território adaptativo. Nos homens, a simples ligação da sexualidade com o aparecimento da ereção para a sua utilização no decurso do coito, na realidade, poderá levar à conclusão de que se acabou para a sexualidade. Quando ocorre a alteração neurofisiológica perturbadora e impedidora de uma resposta de ereção, esta visão deprimente encontra-se menos presente em qualquer mulher. Facilita uma postura que ultrapassa em altura a fronteira moral da sexualidade funcional. Por outro lado, a questão do aspecto corporal menos atrativo na pós-deficiência é com evidência o que é natural, um senão que pode ter um impacto mais negativo na mulher. Manifesta-se, na verdade, por autodesvalorização, especulativas de baixa atratividade e de sexual inadequação. Aprender com pessoas com deficiência física ou mental sobre a experiência dessa condição pode contribuir para a construção de formas alternativas do cuidar em saúde que se possam ajustar com a diversidade sociocultural e contextual desse segmento social. É imperativo começar a escutar o que a pessoa com deficiência tem a alvitrar sobre a sua sexualidade, a sua experiência, o seu desejo e a sua necessidade. Apesar de continuar a existir muitas barreiras para abrir as portas da expressão sexual destas pessoas, afinal é encorajador saber que, sendo de interesse desmedido, tal tema é cada vez mais discutido, mas ainda há muito que fazer. Para além do estudo, análise e discussão desta problemática, é necessário então que na prática a sociedade crie para as pessoas com deficiência condições efetivas para a vivência saudável da sua sexualidade. A terapêutica cirúrgica ou farmacológica pode revelar-se adequada se utilizada de forma lógica em disfunções sexuais, entre as quais só as da orgânica etiologia, e somente quando outra via, outra metodologia for insuficiente ou impertinente.
A sua utilização deve contemplar, primariamente, as de menor agressividade, devendo começar, como é natural, evidentemente, por tentar a capacidade da terapêutica oral. Paralelamente, é evidente, importa não esquecer que o fármaco vai ser prescrito ao elemento disfuncional, mas vai atuar no contexto de uma relação sexual a dois e então podendo provocar muitas vezes uma perturbação do equilíbrio relacional. Esta perturbação deve merecer atenção especial e antecipada, devendo ser trabalhada pelo clínico com o par sexual. O sexo, de certo modo, em geral, continua a ser tabu em Portugal. E a sua ligação à deficiência, como natural consequência, continua a ser um tema marginal. Sexualidade e deficiência são palavras que, na evidência, ainda não dão a mão. Pelo contrário, com frequência, funcionam a todo instante como um par conflituante. É, portanto, uma urgência lutar abnegadamente para que rapidamente sexualidade e deficiência em franca comunhão deem um aperto de mão. Este assunto tão candente mostra que, evidentemente, também na terceira idade a sexualidade é uma temática premente. Na terceira idade não há prazo de validade para amar nem limitar a sexualidade. Onde a idade falha, a medicina mexe uma palha. A sexualidade na terceira idade é ainda tabu, mas realidade. Falar de sexualidade na terceira idade ainda não é vulgar, sendo assunto difícil de abordar, não só pelos próprios, mas afinal pelas famílias e sociedade em geral. Porque, na realidade, admitir quaisquer limitações das funções da sexualidade não é, sabemos bem, fácil para ninguém. Os profissionais de saúde atentos já sabem os momentos da melhor forma de abordar o tema da sexualidade na terceira idade, quando estão a consultar. Inevitavelmente, é demasiado evidente que o avançar da idade, a passagem do tempo, contempla o envelhecimento das mais elementares estruturas nervosas e vasculares que têm um papel relevante, muitíssimo importante na fisiologia da sexualidade. Na senescência, há tendência, o que é natural, para a redução do desejo sexual, com diminuição da frequência das habituais atividades sexuais, principalmente, geralmente, entre qualquer mulher. Porque a menopausa é frequentemente a causa de alterações morfológicas vaginais, entre as quais regressão do útero ou tamanho muito tacanho de antes da puberdade, acompanhado de endométrio atrofiado, tendo o mesmo destino a mucosa do colo uterino. Vagina mais curta, com menos flexibilidade, diminuição da lubrificação vaginal, durante o coito, desconforto ou mesmo dor, bem como uma intensidade menor do orgasmo eventual e, com notoriedade, perda da multiorgásmica capacidade. Nos homens, pode ser notada erétil dificuldade, variando entre uma excitação mais demorada, alterações ao nível da
qualidade da ereção, rigidez, duração e, com certa frequência, por vezes, impotência. No que diz respeito à resposta ejaculatória, é bastante notória com efeito uma diminuição da força e volume do ejaculado, sendo também notado um retardamento da ejaculação. O orgasmo poderá ser menos duradouro e intenso, podendo ter, segundo consenso, menos entusiasmo e ainda o tormento de um aumento de relações sexuais sem orgasmo, com um período refratário mais extensível no tempo. As gerações mais velhas são, por diversa razão, naturalmente as que habitualmente estão mais constrangidas, mais afligidas perante tema tão candente, pois dificilmente sabem lidar com a limitação que a natureza lhe está a dar. Há um sentimento de resignação. Muitas mulheres acabam por confirmar na consulta de ginecologia não praticar há anos atividade sexual, mas revelam-se acomodadas a este mal, completamente conformadas. É preciso tempo para falar. Como ainda há muito pudor e, por sua vez, muita timidez em relação à sexualidade, devemos ter tempo suficiente para calmamente, na consulta, dialogar e proporcionar a privacidade exigida pela doente e perturbada, de certa maneira, até pela presença da enfermeira. Nos homens, o pudor é ainda maior. Por ser um assunto íntimo e delicado, o facto de não ser explorado por um profissional de saúde pode levar o velho a não o abordar, por recear que o clínico possa considerar as questões desadequadas à sua idade ou, por infelicidade, possa não ter solução para lhe oferecer. O receio de não alcançar uma satisfatória relação sexual que inclua desencadear e manter a ereção constitui o principal medo dos homens que vão avançando na idade. Mas, na verdade, a forma física a declinar e até o medo do risco salutar que a sexualidade pode dar também os pode preocupar. É preciso o velho perceber que para reforçar e aumentar a sexualidade é necessário envolver com dedicação e naturalidade muitas formas de expressão que vão desde a intimidade, o contato da pele e a afabilidade, ao carinho, afeto, cumplicidade, carícia, beijo, amor ou paixão, além da penetração. Os recursos da medicina, na atualidade, podem, na realidade, ajudar homens e mulheres a prolongar a sua vida sexual na terceira idade. As mulheres, afinal, são os elementos do casal que, na verdade, mais falam de sexualidade com o seu médico assistente, sendo evidente que o silêncio predomina na população masculina. Manter mente sã em corpo são, na terceira idade, a caminhar para os 80, representa, sem discussão, a necessidade de uma alimentação saudável, muita devoção, muita dedicação, cumplicidade e força de vontade para manter a atividade física e sexual do casal que dá direito ao fado de amar e ser amado.